Olá pessoal, boa noite, eu sou o Cássio e esse é o Contexto Cidadão, hoje com ele, Márcio Pereira. Tudo bom, Márcio? Boa noite, Cássio, boa noite a todos, é uma satisfação para mim estar aqui, agradeço, Cássio, né, pelo projeto, para mim é uma alegria, uma satisfação. A gente sabe que a vida na forma como você leva, ela é bem ocupada, né? A tua função requer muita... Tá sempre, então assim, você ter dedicado aí um tempo para vir conversar com a gente é uma satisfação. Pessoal, a gente vai abrir pro Márcio falar quem é o Márcio Pereira. Sei que tem muita gente que não te conhece como Márcio Pereira, se conhece por outro nome. Exatamente. Então se apresente para nós aí. Então, o meu nome é Márcio Pereira, eu sou morador da Borda do Campo, moro em São José dos Pinhais, né, na Borda do Campo, no mesmo endereço, há 34 anos. Na vida. Exatamente. E foi lá que eu estudei, constituí família, tenho 2 filhos, uma filha de 13 e um filho de 23. Que legal. O Vinícius e a Cecília. E nesse bairro eu fui batizado, logo que cheguei aos meus 10 anos de idade, como Cinquentinha. Cinquentinha. Então, na Borda do Campo e em outros lugares também, porque acabou sendo, né, se torna mais conhecido também, né? Então, quem me conhece na minha vida pessoal sabe que eu sou o Cinquentinha da Borda do Campo. Legal, legal. E por que Cinquentinha? Eu vim do interior. Eu vim do interior do Paraná. E quando eu cheguei aqui, eu fui para a 5ª série, transferido, e fui para o Colégio Tiradentes, na Borda do Campo. E como eu vim já depois da metade do ano, eu fui para a final de chamada e recebi um papelzinho com o meu nome e número e me apresentei na sala para o professor, falou, sou aluno novo. Professor Írio, um grande amigo, tive satisfação de encontrá-lo há pouco tempo. Legal. Professor de Educação Física. E aí ele parou a turma toda e falou, ei pessoal, temos aluno novo, esse é o Cinquentinha. E ali foi... Porque era o número de matrícula. Era o número da chamada, né, da chamada. E assim ficou, e no intervalo eu já tava com um monte de amigo, e todo mundo Cinquentinha. Aí, claro, né, aí no decorrer ali desse tempo, acabou perpetuando até por outros motivos. Eu vim no interior, e no interior as pessoas acabam trabalhando muito cedo. Sim. Então, eu vim de lá com 10 anos, mas com 8, 9 anos eu trabalhava já em bicicletaria, já vendia sorvete. Acho que não era só no interior, porque eu passei por essa fase. Épocas, né, cara? Outro tempo, onde me parece, eu não sei se isso é uma percepção minha ou se isso se tornou uma realidade geral, mas parece que hoje em dia o jovem não tem muito a vontade de tipo, vou ganhar meu dinheiro, vou fazer. Eu também vim de família humilde, então eu tinha que correr atrás mesmo, não tinha muita... assim, eu acho que tem 2 formas de pensar, 2 linhas, né? Um exemplo, eu vindo pra cá, eu também continuei com a mesma vontade. Então eu vendia geladinho e na minha caixa estava escrito 50 centavos. Então eu andava pelos campos de futebol vendendo geladinho. E aí os caras já, né, ou Cinquentinha vendendo geladinho, e assim foi pegando mais ainda o apelido. O que acontece, Cássio? Você veja bem, com tudo isso vem as dificuldades. Eu vim no interior pra gente tentar uma vida melhor. Né? Veio eu, minha mãe e 2 irmãs, meu pai já trabalhava aqui. De qual cidade? Pitanga. 94 quilômetros de Guarapuava, bem centro do estado do Paraná. O que aconteceu? Nós viemos para cá para uma vida melhor, para tentar uma vida melhor. O fato é que quando eu tinha 16, 17 anos, o meu pai foi assassinado numa tentativa de roubo. Caramba, cara. E ficou eu, minha mãe e 2 irmãs. Então, eu com 17 anos, eu vendia pinhão às margens da BR-277. Então, eu tenho uma história, né, de busca. Então, veio com a gente de conquista, de ver que a mãe precisa, de assistir que a família precisa de uma ajuda. Sim. E a minha maior vontade, na época, era entrar na Guarda Mirim. Eu tinha essa vontade de entrar na Guarda Mirim, eu queria ser Guarda Mirim. Mas a minha idade com a minha... Eu participei do Guarda Mirim. Que legal, aí, ó. Temos um fruto da Guarda Mirim. Mas você vai entender, então, o meu projeto, a minha ideia. Eu sempre tive vontade.
problema é que eu passei da idade com a minha... com o meu estudo. Eu acabei tendo bastante problema na 5ª série, que foi essa troca de cultura, né, do interior para a capital. Acabei reprovando alguns anos. Então eu tive um problema. Eu não tinha estudo suficiente quando eu tinha a idade. Quando eu tinha idade, eu não tinha... Quando eu tinha idade, eu não tinha estudo. E quando eu tinha estudo, não tinha idade. Exatamente. Eu perdi esse período. Mas o que aconteceu? Mas nem por isso deixei de querer, de lutar, né? Foi uma fase ali, um período conturbado da adolescência. Exatamente. E aí terminei meus estudos, eu acabei casando, tendo filhos, e depois que eu tinha já meu filho, foi quando eu comecei a estudar para concurso. Então eu fui feliz sendo aprovado em alguns concursos, mas o concurso que eu optei foi em assumir aqui em São José dos Pinhais, na Guarda Municipal, no qual eu entrei em 2006. Sou da primeira turma. Sou da primeira turma de formação. Foi a única escola formada na academia da Academia do Guatupê. Foi a nossa escola. Legal isso. E depois, né, claro, teve outras formações, mas não foram na academia. As que foram depois... Bom, depois a gente entra nesse pormenor de guarda. Não. Teve outras turmas, mas as formações foram em outras instituições. Hoje são formadas dentro da própria instituição. É isso que eu ia perguntar. Sim, hoje dentro da própria instituição. Mas a nossa escola foi a primeira, então nós fomos formados dentro da Academia do Guatupê. E tô lá. Agora 18 anos de serviço, e a minha história, ela é um paralelo. Ela tem uma história pública, tem a minha vida pública, onde eu sou servidor e também atuante na vida pública, e a minha vida pessoal, na borda do campo, é o cinquentinha, que anda por lá, de chinelo, de camiseta, de bermuda. O habitué do bairro. O popular, é a pessoa que conhece a tia da panificadora, que conhece toda a história daquele bairro, que pisou no barro, né, Cássio? Eu ia entrar nesse ponto com você. 30 anos de borda do 34 campo. 34, perdão. 34 anos de borda do campo. Cara, 34 anos atrás, não precisa fazer um exercício muito forte com a mente para entender que, cara, era outra realidade lá. Sim, em tudo, né? Onde não se tinha água, que quando o teu poço secava, você passava pro poço do vizinho, depois assim por diante, até ficar às vezes num poço e fazer fila na frente da casa das pessoas, porque às vezes ficava um poço só para servir todo mundo, água de poço mesmo. Sem ter escola, eu estudava, para fazer meu ensino médio, eu vinha estudando Afonso Pena à noite, para poder trabalhar de dia. E por algumas vezes, não tinha ônibus para ir embora, eu ia a pé, do Afonso Pena até a borda do campo. Eu e alguns amigos. Caraca. E não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes. Porque não tinha, e eu tava na 6ª série. 6ª série. Estava no colégio Afonso Pena. O Afonso Pena ali deve dar o quê? Uns 5, 6? Dá em torno de uns 16 quilômetros. Ah, dá mais? Sim. Do Afonso Pena até a borda? 16, eu acredito. 15. É bem longe. Errado, bem longe. É bem longe. Isso, cara, pela distância, expressão. Não, mas o problema não era isso. O problema é você chegar em casa na madrugada com a mãe em pé na porta sem saber onde estava o filho. Sim. Não existia o celular. Não se tinha telefone em casa. Onde você estava, Thiago? Exatamente. O que você estava fazendo? Exatamente. Tô vindo a pé lá do Afonso Pena. Porque não tinha ônibus. E imagino que nessa época aí também, a gente às vezes não vai... Era divertido, a gente ia conversando. Não, eu ia falar, era meio que uma aventura, porque Sim. também não eram poucas, todo dia eu andava, não era isso, mas eventualmente acontecia e não devia ser tão raro acontecer. Sim, não era frequente. Não era... Mas veja a dificuldade. Olha só, eu trabalhava numa empresa de manhã fazendo adesivo, à tarde eu era office boy, e eu vinha pro colégio Afonso Pena. Isso. Então eu saía de casa às 7 da manhã, eu chegava às 11. E se eu tivesse que ir a pé, eu chegava às 2 da manhã. Entendeu? Então, assim, essas dificuldades. Só que E fora assim, né, andando ali, a BR também não é a BR do jeito que ela é hoje, tinha uma outra concepção ali de logística e tal. Na verdade, são os perigos, né? Caso você veja bem, na época também a segurança pública era bem complicada. Sim. Né? Existia-se apenas o batalhão do 17º ali, a segurança era... a gente não sofria muito porque era conhecido. Mas a borda do campo sempre foi o terror de São José dos Pinhais, porque nem táxi ia para Curitiba, para a borda do campo. Se você tomasse um táxi em Curitiba, falasse, me leva a borda do campo, fala, desce no meu carro, você não vai. E isso na década de 90.
Entendeu? Mas Hoje tinha todo esse perigo mesmo? Sim. Muitas situações aconteceram na borda do campo. Muita gangue lá, né? Tipo. Muita rivalidade. Teve grupos ali que se degladiaram. Então, assim, a gente perdeu muitas pessoas. Eu perdi inúmeros amigos. Qualquer pessoa da borda do campo que assista esse podcast, E espero que sejam muitos. sem A dúvida, gente vai fazer o nosso melhor para que sejam muitos. vai entender o que eu tô falando. Na década de 90, até pouco tempo atrás, existiam grupos rivais que se degladiavam nas ruas. Mas é interessante isso, né? Vamos entrar bem rapidamente nesse ponto, porque a gente não veio para falar de grupo. Sim. Mas pessoas de lá mesmo ou pessoas que vinham de fora? De lá mesmo, grupos rivais, dentro do próprio bairro. E eu perdi inúmeros amigos. E é por esse motivo que eu falo pra você que a minha vida é um paralelo. Eu vou dar um exemplo pra você, Cássio. Se você quer hoje melhorar a saúde da tua família, você contrata um plano de saúde. Sim. Se você quer hoje melhorar a educação dos teus filhos, você contrata um colégio particular. O que você faz para a questão de segurança pública? Você não contrata. Né? Segurança pública você não tem como contratar. Exatamente. Você pode tomar medidas protetivas. Exatamente. Vou me habilitar para ter uma arma, mas às vezes não é o teu perfil, não é todo mundo. Você vai fazer a tua casa uma fortaleza, você vai tomar várias medidas. Você vai colocar uma Mas arma, em algum momento você pode estar refém de algo e você não consegue prioridade. Porque na segurança pública, a prioridade é sempre a situação mais grave. Mas para você a tua situação é grave. Sim, mas para a pessoa que está lá triando, ele vai colocar sempre esse. E se você é pobre ou rico, você vai entrar na mesma fila. Triagem. Exatamente. Qual é a situação mais grave? E é por esse motivo, e conhecendo o bairro, é que a minha vida, nesse paralelo, quando eu falo para você de política e administração pública, é que eu trago para minha realidade. Você veja, quando eu tive a oportunidade, a minha história dentro da Secretaria de Segurança, eu sou muito feliz pela história que eu tenho dentro da Guarda Municipal. A gente conversa com você em off, isso é uma coisa que você tem muito orgulho disso, né? Tenho muito orgulho. Foi uma conquista, né? Eu sofri muito para conquistar, né, esse lugar, mas desde o dia que eu saí do curso na Academia do Guatupê, eu sempre estive à disposição da minha instituição para que ela fosse a melhor possível e para que eu pudesse também estar crescendo lá dentro. Então, eu me formei em gestão pública, eu me pós-graduei em segurança pública, eu fiz defesa civil, eu fiz gestão ambiental, eu fiz inúmeros cursos. Eu sou socorrista do CIAT, formado no 6º GB aqui no Afonso Pena. Eu trabalhava de dia e trabalhava, estudava e tirava plantão 24 horas na ambulância no CIAT, porque eu queria fazer esse curso do CIAT. Então, eu sou socorrista e eu tenho orgulho em ostentar o símbolo do socorrismo, o símbolo do CIAT, de ser bombeiro socorrista do CIAT. Então, e para mim foi uma vontade e foi um orgulho ter conquistado isso. Eu sei o quanto me custou. Sim. Foi um tempo que eu me sacrifiquei bastante. Mas dentro da Secretaria de Segurança, eu fui coordenador de equipes, eu fui chefe de divisão de operações, eu fui diretor-geral, eu fui secretário de segurança, eu fui cedido para o governo e fui administrador da subprefeitura da Borda do Campo. Então, eu tenho uma história ali dentro de construção. Que bacana. Eu vou te pedir 1 minuto. A gente vai fazer, como essa conversa ela tá entrando num fluxo que a gente não vai conseguir, a gente vai fazer assim. Perfeito. O nosso time. Aqui é aproximadamente 1 hora, só pra gente não... A gente tem um compromisso com a gente, fazer coisas não ser tão extensos. E como eu sei que conversar com você, eu acabo esquecendo. Então, a gente vai colocar, me perdoe, continue. Vamos lá. Então, o que acontece? Dentro da Secretaria de Segurança, eu tenho essa história e de muita conquista. Muita conquista. Eu estive em Brasília, eu fui pessoalmente em Brasília, para, na época, pedir autorização para que a gente pudesse melhorar o nosso armamento. E na época, a Guarda Municipal de São José dos Pinhais foi a primeira no Brasil a poder usar uma arma de grosso calibre, que hoje é utilizado, que é o 5.56. É um fuzil. É um fuzil 5.56. Para que a audiência entenda, às vezes a gente fala nomenclatura. É um fuzil. Por que um fuzil? Ah, mas a Guarda Municipal de São José dos Pinhais usando fuzil. Por quê? Por quê?
porque nós estamos em todos os bairros da cidade. E São José dos Pinhais, e se você buscar hoje na história, São José dos Pinhais teve inúmeras situações de quadrilhas de roubo a banco, inúmeras situações de tráfico de drogas, de pessoas de alto nível de periculosidade que foram encontradas em São José dos Pinhais. E detalhe, nós somos uma cidade que logisticamente ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela é perfeita para as grandes empresas, que graças a Deus nós temos muito, mas também ela voltou o seu interesse também do crime. Por quê? As principais BRs, Sim. nós temos um aeroporto internacional, nós temos acesso pela área rural para todo lugar. Hoje você cruza pelo caminho do vinho, você chega em Guaratuba pelo meio do mato. Então, imagine o guarda municipal que está lá patrulhando o caminho do vinho, dá de frente com uma equipe, com um grupo de marginais que estão em fuga, alguma coisa assim. Eles estão armados do quê? Com rosas de flores? Não, né? Com buquê de rosas? Hoje nesse âmbito aí da violência no país, né? Então, assim, eu sempre friso aqui, a gente está no Brasil. E o Brasil é um país problemático em várias áreas. São José dos Pinhais não seria exceção. Com toda certeza. São José dos Pinhais acaba potencializando algumas vezes por essa dinâmica que você colocou da logística. A logística ela é perfeita. É um caminho. Eu vou fazer alguma coisa em Santa Catarina, passa por São José. Eu preciso ir para o litoral, eu posso ir para Santa Paulo, Catarina. Rio Grande do Sul, tudo passa por aqui, você citou, não vamos nos estender, ser redundantes. Mas eu me orgulho muito hoje de saber que no meu município a guarda municipal opera de fuzil. Eu sempre falo isso. Cara, porque o simples fato da bandidagem saber, cara, lá não é bem assim. Sim. Lá existe um diferencial, lá os caras operam com fuzil. Sim. Então, pelo menos eu tenho essa sensação de segurança. Sim. De saber que, cara, não é só um carro da guarda ali que tem, o cara tá com um taser. Não, cara, eles estão preparados mesmo pra... E não é só armamento, né? Não. O armamento é mais contundente. As viaturas são muito boas, o armamento é muito bom, mas principalmente a gente treina muito. O material humano, né? E o material humano é muito bom. Hoje, o nosso efetivo atualmente são 208 homens. No geral, desculpe, ou entre homens e mulheres, mas agentes, 208 agentes. E a cidade é enorme, a população nossa também é grande, nossa população flutuante é muito grande. Sim. E imagine o número de pessoas que vêm de outras cidades trabalhar aqui. Mas eu vou passar para o outro lado. Falando da minha instituição, que gosto muito e que trabalho muito por ela. Mas aí, automaticamente, eu como morador, lá no começo da nossa conversa. Isso. Morador da Borda do Campo, 34 anos, que andou a pé, que trabalhou e tudo mais. Quando eu tive a oportunidade, e isso, eu fiz um projeto piloto. Então eu, como comandante da Guarda Municipal, fiz um projeto piloto. Qual? De descentralizar a Guarda Municipal. Por quê? Porque em cada bairro da cidade tem uma viatura e uma equipe. Agora, essa troca de serviço, essa logística, eu percebi que tinha um lapso temporal com os bairros mais distantes, que esse bairro ficava desprotegido. E que os roubos e furtos e roubos, ou até mesmo casos de violência contra as pessoas na rua, estavam acontecendo nesse período. Porque 7 da manhã e 19 horas tinha as trocas de serviço. Só que a viatura tinha que vir para o centro para trocar. Então ela tinha que sair mais cedo, então ela saía de lá às 18, para trocar serviço às 19 e chegava lá às 20. Então nós tínhamos ali um período de em torno de 2 horas, de manhã e à tarde, que estava totalmente desprotegido. Não adiantava pedir. Não tinha equipe. O gato sai, o rato faz a peça. Exatamente. Aí o que eu fiz? Montei um projeto piloto, apresentei na época para a administração e criei o único, até hoje, módulo da Guarda Municipal. Só tem um. Hoje, independente, totalmente independente, com efetivo próprio, viatura própria, com coordenação própria, totalmente independente hoje, está na Borda do Campo. No primeiro momento, foi criado como piloto para estender isso para a área rural, eu tinha pensado já o próximo seria a região de São Marcos, Contenda, aquela região, que são os 2 pontos mais distantes, né? Mas por hora, nós temos um único, Borda do Campo.
Opera desde... Foi inaugurado em 2019, se eu não estou enganado, que a gente inaugurou lá. Já perpetuado, um excelente trabalho. População consegue. E aí entra o policiamento comunitário, que eu sou uma pessoa. Conhecendo melhor a rotina do bairro, né? E eu sou uma pessoa que sou totalmente. A minha linha de trabalho, Cássio, é policiamento comunitário. O agente policial, ele tem que ser conhecido e tem que conhecer. Então, assim, a partir do momento que a pessoa convive do dia a dia, do trabalho policial, e você também convive com o dia a dia de uma comunidade... você começa a perceber algumas coisas. Pô, esse portão aí, cara, nunca tá desse jeito. Tudo, isso, perfeito. Aí tá sempre com a luz assim. Mas ali é a casa do seu Zé. Seu Zé tem um Fusca. Por que tem sei lá, uma Kombi agora estacionada ali, 2 horas da manhã, carregando as coisas? E daí você olha, o seu Zé não tá lá. Isso é policiamento comunitário. Sabe? E é uma filosofia de mundo, não estou inventando a roda também, não. Filosofia de mundo. Imagino que através dos estudos, como você bem colocou, né, você se capacitou para esse cargo, para exercer essa função. Então você deve ter passado por várias histórias positivas de como melhorar a tua atuação. Com certeza. Porque assim, o agente policial, ele não tem que estar no lugar dele colocando medo nas pessoas. A filosofia de cara feia, braço pra fora, cara feia, armas. Cara, arma é pra proteger, é pra um revide numa situação. Sem problema nenhum. Agora, um sorriso no rosto, você ser conhecido, você tá passando pela rua, você cumprimentar a pessoa pelo nome. Se 2 horas da manhã o cara tá tirando o carro dele de ré ali, você tá passando com a viatura, e você olha, o que tá acontecendo, o seu Pedro? O que tá acontecendo? Não, meu filho não tá bem, tô indo ao médico. Ok, você sabe que é ele, você sabe que é ele. Sabe, você evita abordagem desnecessária, você pode evitar até um roubo, né? Imagine você ver uma pessoa sendo vitimada num assalto e você não sabe quem é quem. Você não sabe se a pessoa está falando com o bandido ou com a vítima. Então é isso, o policiamento comunitário. E isso é uma filosofia minha, eu gosto muito disso, eu acho que a polícia só ganha com isso e a comunidade muito mais. Muito mais. Sim. E falando de borda do campo, e preocupado com a borda do campo, eu acabei me envolvendo politicamente, que acaba sendo natural. As pessoas que se colocam à disposição de uma comunidade acabam se tornando referência, as pessoas começam a te procurar, as pessoas começam, e você também começa a ter os desafios, né? Mesmo que a política... que, num primeiro momento, sem ter a exata noção que a política começou, ela começa dessa forma, comunitária. Natural. Alguém... Porque... Você está lá há 34 anos. Sim. Né? Então, assim, você pegou dos primórdios da borda do campo, dessa época um pouco mais barra pesada, um pouco não, pelo que você relata rapidamente, bem barra pesada. Hoje ela é uma cidade. Sim. Né? Hoje ele tem uma das maiores populações. Sim, tem banco, subprefeitura, então, assim, várias unidades de saúde. Hoje, como se fosse um distrito de São José dos Pinhais, a gente tem lá a borda do campo. É isso mesmo. Tem muita demanda. Natural. Muita demanda. E você se envolveu com essas demandas desde muito cedo. Acaba sendo natural. Por quê? Você veja, só na Guarda Municipal eu tô há 18 anos. Mas antes disso, eu já tinha. E sempre estava lá com o Grêmio Estudantil, participando da igreja. E aí sempre tem uma necessidade. Um exemplo, uma eleição de Grêmio Estudantil do Colégio Tiradentes. Você faz política. Sim. Dentro da igreja, eu participei de membro de comissão, fui catequista. Você tem uma política interna. Existe. Né, para administrar tudo faz dali. Parte da nossa vida. Aí você tem uma necessidade, você procura o poder público e você vira um interlocutor entre um grupo e poder público. E a política começou a aflorar um pouco mais. E na última eleição eu fui candidato e fiquei como suplente da Câmara de Vereadores, né? Sou suplente, e a gente vem agora para um novo desafio. Agora nesse ano, fui convidado, coloquei meu nome à disposição e estamos esperando aí que as coisas se encaminhem. Mais uns dias para frente, aí começa já um movimento mais efetivo. Exatamente. Né? A partir de 15 de agosto, né? Exatamente. E hoje eu me apresento na Borda do Campo, eu sou pré-candidato pela Borda do Campo. Os meus projetos, as minhas propostas são voltados à cidade de São José dos Pinhais, porque quando você faz um projeto, você defende uma ideia para uma comunidade tão grande igual a Borda do Campo,
automaticamente ela se remete a toda a cidade. Vai se aplicar para Então a são comunidade inúmeras. toda, né? Uma bandeira que eu defendo, Cássio, porque como eu sou um servidor da área de segurança pública, vivi todos os desafios na borda do campo. Eu vou te dar um exemplo de uma bandeira que eu defendo muito. Quando nós falamos de ter começado muito cedo para trabalhar, tanto eu, você mesmo deu exemplo que você também, você veja bem, hoje a borda do campo, ela tem mais ou menos 40 mil habitantes. E inúmeras empresas. Renault, todos os seus fornecedores, vários materiais de construção, a empresa de pedágio está sediada lá, motel, tudo é empresa, tudo Comércio precisa, em geral, né? Comércio em geral. Mas inúmeras empresas, transportadoras, várias transportadoras ali. E eu tenho defendido muito de que seja também descentralizado a Guarda Mirim. Porque hoje a Guarda Mirim tem um polo apenas, que é aqui no São Francisco, no bairro aqui, São Domingos, Ali do ladinho aqui do Aristocrata. Isso. Um polo apenas, e que forma uma quantidade de alunos. Você veja bem, a Borda do Campo tem uma população hoje superior a de muitas cidades do interior do Paraná, Sim. ou daqui de perto. Tem um polo industrial. E por que não a gente não descentralizar esse curso da Guarda Mirim e levar para onde? Onde está a necessidade. Sabe, eu defendo muito essa questão. Eu venho defendendo isso há muito tempo, de que quando você pega as pessoas de uma comunidade, forma elas, insere elas no mercado do trabalho na mesma região, você está dando dignidade para aquilo ali e você está mexendo também na segurança pública a longo prazo. E aí entra, para quem é da comunidade Borda do Campo, você vai tornando cada vez mais forte algo que eu acho interessante, que é o sentimento de pertencimento. Perfeito, A exatamente. pessoa começa, a pessoa que eu digo, a criança, o adolescente, o pré-adolescente da Guarda Mirim, ele começa desde muito cedo a valorizar o bairro dele. Por quê? Ele teve capacitação, ele estuda, ele conseguiu o primeiro emprego dele, ele começa a melhorar de vida naquela comunidade. Exatamente. Hoje, pelo que você me fala, e eu não vou aqui dizer que é isso, mas me parece, não precisa fazer um exercício muito forte, é meio cerceado essa oportunidade para o jovem da Borda do Campo. Porque, cara, é uma logística enorme. O cara sair de lá para vir pro São Domingos para fazer Sim. o curso. Muitos falam, não vou, cara. E assim, Cássio, eu me preocupo também com outras coisas. Quando você tira a pessoa da região dele, sem saber as necessidades dele, e você expõe ele, porque você veja... É uma outra realidade, né? Exatamente. Você dá um choque cultural nessa pessoa. Porque ele pode... Sabe, imagine... Hoje o transporte, a gente tem uma série de dificuldades com o transporte e fazer os transbordos, né? Então tem que tomar 2 ônibus dentro da Borda do Campo, ele tem que pegar um no bairro dele, dentro da borda, ir para um pit, do pit ele tem que vir para Afonso Pena, do Afonso Pena para o Terminal Central, e do Terminal Central ele tem que vir para São Domingos. Ou ele vem a pé, do Terminal Central até aqui. É uma logística... Exatamente. E assim, e será que essa família tem condição então, de dar o dinheiro do lanche? Isso. Será que ele vai passar pelo shopping São José durante o caminho dele, vai ver tudo aquilo dali? E será que ele vai olhar e ele sabe que aquilo ali faz parte da vida dele? Será que ele tem condição de entrar ali? Então, a gente faz A Borda do Campo, ela tem os seus atrativos, ela evoluiu, mas ela ainda não tem um shopping lá, Sim. como tem o shopping São José. Então você está falando uma coisa assim, tipo... Poxa vida... Será? Não que eu acredito que a pessoa, o estudante, enfim, o jovem, ele vai entrar de qualquer jeito no shopping ali. Claro, não, sim. Ele vai entrar. Então, assim, também não dá pra gente pensar só nesse aspecto. Mas eu entendo o que você tá colocando. É um choque de cultura. Choque cultural. Poxa vida, eu tô vindo pra cá sem o dinheiro do lanche, cara. Sim, exatamente. Sendo que poderia ter algo muito mais próximo da minha casa. Eu poderia vir aqui no final de semana pra curtir com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Exatamente. Você veja assim... Não nessa situação de, tipo, poxa, eu nem... Então, mas é isso que eu imagino. Porque você veja bem. É tão dolorido pra um pai... um filho ir para um lugar e você não tem um dinheiro para dar. Eu vivi isso na minha vida. Isso aí. A minha mãe me dava a fichinha do Vale Transporte
E eu não tinha dinheiro para tomar um sorvete. Eu não tinha. Eu sabia disso. Eu vivi essa realidade. Então eu tô dando uma experiência minha. Então, assim, é muito melhor o guri que se formou e tá trabalhando e no final de semana ele pegou o pagamento dele e ele vai passear. Isso, ele vai passear, ele vai comprar uns tênis, ele vai comprar um agasalho. Exatamente. Né? Sabe, inserir ele. O que eu me preocupo é tirar ele, né, da realidade dele, trazer para uma realidade diferente numa pessoa que não tem condição. Então vamos dar a ele condição. Isso. Perguntando para você, acabou de citar para a gente minutos atrás ali, eu me formei em gestão pública, então assim, tem experiência, pode falar. É um projeto oneroso para o município? Na verdade, ou é uma questão muito mais política? Não, é claro, tudo é uma questão política, Cássio, pelo seguinte, nós estamos falando da segunda cidade mais rica do estado do Paraná. Sim. Então, assim, o dinheiro que entra nos cofres, ele tem que fazer o quê? Retornar. Isso. Esse é o propósito. Existe uma parceria entre prefeitura e uma instituição privada. Então, essa instituição, a prefeitura, paga uma parte. Depois que esse formado tiver inserido no mercado de trabalho, claro que a empresa também entra como uma participação. Claro. Mas mesmo que fosse, quanto que custa hoje, né, para o Estado tratar pessoas que são marginalizadas? Eu vejo... Sabe, o Estado gasta muito mais com pessoas que são marginalizadas. E tem uma questão aí que é assim, o Brasil, ele tem um negócio que acontece que a gente não leva muito a sério, que é fuga de capital intelectual. Então, assim, muitas pessoas jovens que estão se formando no país não querem mais morar aqui no Brasil. Sim. Eles estão pegando esse conhecimento e indo para outro país. Então, a gente tem uma necessidade enorme de mostrar para essa população mais jovem que o Brasil é uma ótima oportunidade. Sem dúvida. Né? Então, assim, se já tem uma parceria, e eu estou falando aqui como cidadão leigo que não acompanha esse projeto, mas se já existe uma empresa que viabiliza essa unidade do São Domingos, vamos achar outra empresa para viabilizar uma na Borda do Campo? Vamos achar uma outra empresa para viabilizar uma lá? Não, é a mesma. O município paga hoje para a Unileu. Ela que trata, ela que forma os adolescentes. É só aumentar. E detalhe, na Borda do Campo, falando de Borda do Campo, nós temos um CRAS com sala de aula, com auditório, com secretaria, um prédio pronto. Já, tipo, meio a estrutura um prédio ali. Pronto. É só estender, aumentar esse contrato com essa empresa. Existe um investimento, aumentar o investimento. Eu não vou falar de números, vamos um exemplo assim. Claro. Se hoje é formado no São Domingos 40 alunos e me custa X, vamos aumentar para 80 e 40 será. Mas que não seja 80, porque assim... Mas que seja 15, 20, claro. Mais 20. Exato. Mas lá da Borda. Isso. Esses são os 20 guarda-mirins da Borda. Mas te falo, não precisa ser exatamente, Cássio, veja bem. É muito melhor que os adolescentes do Guatupê e Borda do Campo façam um curso na Borda do Campo, claro, onde já tem um prédio pronto, né? Que é só levar. Além do prédio, pela logística. Exatamente. Então, até de lógica, de bom senso. Bom senso, exatamente. Por que eu não sei exatamente da história da Guarda-Mirim, mas acredito que tem aí mais de 30 anos de história. Tem mais, porque eu lembro, eu tenho 47. E eu lembro que, pelo mesmo motivo que o teu, de idade, de estudo lá na época, eu acabei não compatibilizou. Não, mas você também sonhava, né? Na verdade, eu não vou te falar, na verdade não era muito eu que sonhava. Mas tinha os olhos, né? Sim. Mas veja bem, e onde estava? Era nos fundos da prefeitura. Lá onde a Banda Marcial. E você veja, praticamente o mesmo lugar. Isso. Dos fundos da prefeitura, aqui no São Domingos. Isso. Entendeu? Nunca esteve no bairro. Guarda-Mirim tem 50 anos. Aí, ó. 50 anos de história. E nunca esteve onde a comunidade está. É uma evolução já até meio tardia, né? Exatamente. Então, assim, eu acho, cara, e eu bato muito nessa questão.
Eu sou um defensor da descentralização da Guarda-Mirim para que ela vá para os grandes bairros. Defendo a instalação na borda do campo, mas claro. Esse é um debate que já foi aberto? Já. Eu tentei muito. Os obstáculos são pequenos. É vontade política. E... Em off a gente conversou. Hoje a borda do campo tem um representante na... Não, nós não temos vereador eleito. Nós temos de um bairro próximo, que é da Vila Nova, da região da Vila Nova, ali, Renault, um vereador eleito, mas na borda do campo ela ficou sem representação. E isso é um prejuízo enorme. Então, a borda do campo ela não tem representante na Câmara de Vereadores. Então, ela acaba... Se você pegar aí, a gente tem mais de 10% da população alocada nessa... E com um detalhe maior, que nos entristece muito, Cássio. A população, ela não se dá conta de que ela se tornou um curral eleitoral. Porque candidatos do São José inteiro vão lá pedir voto. Pessoas mentem, pessoas, né? Dizendo que são... Eu sou morador daqui. E não é. Mentem descaradamente para as pessoas da borda do campo dizendo que é morador de lá e é candidato de lá, que vai defender a borda do campo, como inúmeros. Nesses 34 anos que eu moro lá, eu já vi essa novela se repetir. As pessoas enganam. E na visão do Cinquentinha, vamos deixar o Márcio Pereira de lado, vamos perguntar para o Cinquentinha. Por que ocorre isso na borda do campo? Por que a borda do campo se deixou enveredar para esse espectro de tipo, cara, pra gente... Tá, beleza, não tem um líder comunitário eleito, né? Eu não sei, eu acho que é um pouco de falta de união, né? As pessoas... O bairro cresceu também, tem muita gente de fora que não conhece muito a história. Não, Cássio, eu acho que as pessoas deveriam perceber que ficar 4 anos sem representante na Câmara de Vereadores é um prejuízo enorme para o bairro. Cara. É por esse motivo que nós não temos hoje um transporte de qualidade. É por esse motivo que a gente tem problemas com unidade de saúde. É por esse motivo que nós temos problema com a educação, sabe? Nós temos problema com a educação. Eu ouço muito lá, assim, infraestrutura básica. Hoje está muito melhor. Mas você veja bem. De água. Você veja bem, Cássio. Onde eu moro não tem coleta de esgoto. Falta água muito. Eu não tenho asfalto. Falam-se que as pessoas da borda do campo são mal educadas porque andam na rua, mas as pessoas não percebem que não tem calçada. Então todo mundo diz assim: o pessoal da borda do campo é mal educado, anda tudo no meio da rua. Tenta andar pelas calçadas para você ver. Onde tem, as calçadas são assim. Se uma pessoa idosa for andar, ela vai cair e vai se arrebentar. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Você falou esgoto. Eu moro no bairro Bom Jesus. Aqui você, como servidor público, deve conhecer ali. Tem a igreja do Bom Jesus. Moro no lado da série da catequese. Quando eu comprei o apartamento ali, há 10 anos atrás, eu não me atentei disso aí. Depois eu vou descobrir. Não tem esgoto. Então, isso é inaceitável. Isso não é uma demanda só de um bairro mais afastado. Isso é uma demanda da cidade. Agora vamos fazer uma conta, Cássio. Veja só. Nós somos o segundo maior arrecadador de impostos do estado do Paraná. Sim. Nós somos o segundo. O nosso município é enorme, né? Ele faz divisa lá com Guaratuba. Então ele começa em Curitiba e ele faz divisa com Guaratuba. Só que uma coisa: 82,5% do nosso município é área rural. 82%. Nós estamos falando do quê? De 17,5% urbano. Sendo o segundo município mais rico do estado do Paraná. Chega a ficar até bem injusto, né? Curitiba é o mais rico, mas Curitiba é 100% urbano. 100% urbano. Curitiba é uma cidade. Né? Exatamente, é uma cidade. Hoje eu até acompanhei esses dias no jornal, estava vendo qualquer ponto de mata nativa que tem em Curitiba, agora estão lá. Não, aqui já virou parque. Exatamente. E estão certíssimos. Claro. É contenção de enchentes, de alagamentos, de um monte de coisa. Mas você veja bem, nós estamos falando da segunda cidade e não dá para fazer. Eu vou dar um exemplo para você, eu falar da minha, né? Você falou agora da tua região, eu falo da minha. Eu só posso falar mal, eu falo... E sabe por quê? Porque agora, ali no bairro, eu vi a movimentação, esses tempos atrás, começou uma movimentação muito forte na cidade toda, mas ali no bairro Bom Jesus, eu até fui conversar, como eu sou síndico no prédio onde eu moro, eu fui conversar com o pessoal que estava falando: cara, o que é isso aí que vocês estão fazendo? É o esgoto? Não. É um reforço hídrico. Porque a rede da Sanepar de água,
ela estava ficando incompatível com o número de residências, muito Daí perde prédio, pressão. Aí perde pressão. muito prédio ali na região, então eles estavam fazendo um reforço hídrico. Sim. E daí, esse tempo agora, questão de 15, 20 dias atrás, começou de novo buracada, e daí eles foram lá no prédio me comunicar que agora é a rede de esgoto que está sendo passado. Uhum. Então, Opa, mas, já está cara, melhorando. a gente tá falando do bairro que é no centro, Exatamente. né, cara? Mas isso me deixa até mais triste ainda, Cássio. Porque assim, você está chegando agora para vocês aqui no Bom Jesus. Brasil. O que eu penso da minha borda do campo? Brasil, não. E é isso que me levou para a política. O que acontece? A minha rua não tem asfalto, não tem calçada, eu não tenho rede de esgoto. Os problemas, eu vivo os problemas. Aí quando as pessoas comentam comigo, eu falo, eu sei. E eu vou atrás, eu vou tentar alguma coisa. Aí você tem uma rua que não passa coleta de lixo. Por quê? Ah, porque o problema é que o caminhão não vira. Tá. Mas as pessoas são conhecidas minhas. Aí eu vou lá conseguir para eles uma caçamba. E aí o envolvimento político começa a crescer. Sim. Porque você começa a resolver algumas coisas. Só que tem coisas que eu não consigo mais resolver, Cássio. Um exemplo. Quando eu vim embora do interior, e eu ia... Tem uma creche hoje, chama-se Cantinho do Céu, lá na borda do campo. E antigamente era o posto de saúde. Onde hoje é uma extensão desse CEMEI, era um posto de saúde. E quando eu tinha muita amidalite, eu tinha muito problema de garganta. E eu passava mal, estava com muita febre, eu levantava de madrugada e eu ia pegar senha nesse lugar. Nós estamos falando de 30, vamos falar de 30 anos atrás. Então, nos meus 14 anos. Aí eu ia lá e amanhecia o dia e eu pegava uma senha para depois voltar para pegar uma consulta. A unidade de saúde não é mais ali. Onde era a unidade de saúde, hoje são salas de aula. Foi estendido o CEMEI e foi construída uma unidade de saúde nova. Que é anexo à subprefeitura da borda do campo. Uhum. Se você passar lá nas madrugadas, continua tendo fila. Continua tendo fila. Então, isso são coisas que eu, como simplesmente uma liderança comunitária, eu não consigo mais resolver. Porque ideia para resolver eu tenho, projeto para resolver eu tenho. Capacidade técnica para propor, né? Sabia, Cássio, que a metade da fila que está ali são pessoas idosas que precisam apenas trocar de receita, porque tomam remédio há mais de anos. Há mais de anos ele toma exatamente o mesmo remédio. Só que ele tem que trocar a receita, ele tem que pegar uma receita com validade para ele poder pegar o remédio dele. Então ele tem que vir de madrugada para pegar uma senha, para pegar consulta, para trocar uma receita. Isso eu falo para você por experiência. Já citei aqui e eu acho que esse é o mínimo que o Estado tem que fazer pelo tanto de imposto que a gente paga. Exatamente. Então, assim, eu uso muito a rede pública. Uso muito, não. Conforme a necessidade, eu uso a rede pública. Sim. Retorno se minha filha e minha esposa, eu não tenho tanto problema de saúde. Minha esposa usa. Cara, é fila. É fila. Se ela estava conversando com uma amiga dela, ou ela citou que ela tinha conseguido uma especialidade lá. Minha esposa é celíaca, então de tempos em tempos ela tem que fazer uma bateria de exames. E levou 1 ano. Sim. Então o meu foi rápido. Eu falei, como assim, Vanessa? Que o teu foi rápido? Não, da minha amiga lá levou 2 anos, agora que saiu. Então isso não é uma dor só da borda do campo. Isso daí é o Brasil. Né? Então eu sempre trago isso, porque senão a gente fica dando a entender que as coisas são só de São José dos Pinhais. Não, claro. É o Brasil, existe problemas. Eu estava vendo agora, a gente passou como país por estamos passando por uma dificuldade enorme no sul, Rio Grande do Sul. Sim. É uma tragédia, cara, eu não consigo imaginar o que é você construir um patrimônio para tua vida e perder. E de repente, cara, você perder ele. E não tem o que fazer, porque não foi alguém que foi lá e que tomou. Não, claro. Aconteceu. Sim. Né? E aí você vê que aqui no país as medidas são tomadas meio que assim por interesse para aparecer na mídia. Agora teve essa situação do arroz. Mas poxa vida, cara, quem que é o ministro da Agricultura? Quem que é o cara que é o chefe de gabinete que vai definir, poxa vida, vamos ver lá como é que está o Rio Grande do Sul, como é que está a questão do arroz? Não, o arroz não foi afetado, a gente tem, não, mas vamos importar. Na verdade, assim, uma das coisas que falta, eu acho que é planejamento. Porque
você veja, não vai nem entrar na esfera do Rio Grande do Sul, porque aí a gente vai avançar, assim. Mas eu acho que existe culpa também do poder público, porque houve algumas falhas ali em relação a contenções. Você pega lá, ó, existe X milhões para você investir, e essa palavra é determinante nessa conversa, investir em melhorar a capacidade de absorção da chuva, tudo isso aí. Melhorar as barragens, tudo isso daí. Planejar. Aí você vai ver lá, o governo não gastou o dinheiro. Então, a cada real investido em prevenção, você deixa de gastar 3. Entendeu? Quando você investe 1 em prevenção, você deixa de gastar 3 em recuperação. Isso, se você procurar, tem até manual aí, o que eu mostro na internet sobre isso. A cada R$1 investido, você deixa de gastar 3 em recuperação. Isso a gente pode aplicar em tudo. Nós estamos falando agora de segurança pública e de inserir no mercado de trabalho adolescentes, jovens que você vai estar tirando da rua. Exatamente, e você vai inseri-los eles na sociedade e automaticamente eles não estão sendo marginalizados. Trazendo para a infraestrutura pública é a mesma coisa. Você veja, a borda do campo hoje tem uma restrição de potencial construtivo, então só pode construir 30% do terreno. Então, assim, é regra. Lá não se pode construir mais que 30%. Tem um terreno de 10 metros, só posso construir 3. Exatamente. Por quê? Porque nós estamos em cima de uma bacia. Só que essa regra de que você não pode construir é porque não pode impermeabilizar o solo, porque nós temos que proteger o quê? Essa bacia, né? A água e tudo mais. Mas nós não temos rede de esgoto. Mas não temos rede de esgoto. Veja como a falta de planejamento. Se o bairro hoje fosse atendido por 100% do bairro por saneamento básico, eu estou falando de menos crianças doentes, porque ele tem mais qualidade de vida e saneamento básico é qualidade de vida. Nós não temos valeta a céu aberto, nós não temos esgoto a céu aberto, nós não temos esgoto mais ligado nas águas pluviais. Falar no mais popular, Márcio, a gente mora num país onde tem uma parcela significativa da população que não tem um banheiro em casa. Exatamente. Cara. Não pode fazer as necessidades de forma digna. isso que a gente faz normalmente para beleza, vou no banheiro. Exatamente. Tem gente que não tem banheiro, cara. E a gente tem que pensar no que isso é planejamento. Isso é planejamento. Então, assim, muitas coisas faltam e as pessoas acabam perecendo por falta de planejamento do poder público. Eu vou te dar um exemplo. E quando eu falo só da borda do campo, Cássio, é assim, eu sei que os problemas também, eu conheço 100%. São Marcos tem. Eu conheço 100% da cidade de São José dos Pinhais. Eu conheço todas as ruas da área rural, eu conheço todos os bairros. Nesses 18 anos de trabalho, eu tive essa satisfação que eu pude conhecer 100% a nossa cidade. E eu conheço também as dificuldades. Mas eu vou falar do meu bairro, claro, porque eu falo como uma liderança comunitária da Borda do Campo. Eu vou citar uma das maiores escolas municipais de São José dos Pinhais, a Escola Municipal Antônio Franco. Ela foi construída na década de 90. Por quê? A Borda do Campo teve uma explosão populacional. Com a instalação da Renault, muitas famílias vinham do interior e se instalavam na Borda do Campo. Então, o Colégio Tiradentes se tornou insuficiente já para o ensino médio e não se tinha onde colocar também as crianças do ensino fundamental. E o Antônio Franco, e eu me lembro até da obra do Antônio Franco. Eu era criança, ainda eu me lembro de quando começaram a construir o Antônio Franco. Só que tinha que ser uma construção rápida. E sabe como que foi construído o Antônio Franco? Ele é construído de placa pré-moldada. Só que isso foi na década de 90. Hoje, a Escola Municipal Antônio Franco é a mesma. Então, assim, aí eu entro no saguão e está chovendo lá dentro. Inúmeras pessoas reclamando que tem goteira nas salas de aula. Como que você arruma? Você não consegue arrumar. Você está me entendendo? Ele tá localizado no meio da Borda do Campo, de frente com a avenida, com a Rua Canoinhas, que é a avenida principal do bairro. Foi a primeira escola municipal a ser ampliada para absorver tudo isso, e ela até hoje ela é de placa pré-moldada, que foi feita na década de 90.
Eu vim para o Colégio Tiradentes em 91, 92 eu comecei a estudar, eu vim para o Colégio Tiradentes. Não, desculpe, eu vim embora do interior na década em 90, 91 e comecei a estudar no Tiradentes, no ensino médio. As salas de aula eram feitas de madeira. A cada ano letivo, as diretoras faziam bingo e improvisavam sala de madeira para que pudesse absorver novas turmas. Agora está sendo construído salas de aula no Colégio Tiradentes em drywall. É uma construção moderna? É. Mas isso é para quando? Para quanto tempo? Qual o planejamento disso? Vai dar B.O. Você está entendendo? Sim. Então, assim, da mesma forma que eu vi a Escola Municipal Antônio Franco ser construída por placa pré-moldada na década de 90 e está lá até pronta, eu estou vendo salas de aula sendo construídas no Colégio Tiradentes improvisadas. Porque é uma necessidade imediata e precisa ser feita alguma coisa. Até a gente consegue fazer um exercício de boa vontade, beleza, mas precisa ter um plano mais efetivo para essa população da Borda do Campo, do São Marcos, da Contenda, do Centro, do São Domingos, do Afonso Pena. Porque nós temos condição. Hoje você tem índices que te dão o crescimento populacional, quantas crianças nascem por ano, quanto tempo essa criança vai estar entrando na creche, existe uma fila, até onde eu sei, existe uma fila hoje de mais de 3 mil crianças que estão aguardando em fila para creche. Se for esse número, e me desculpe se eu estiver errado, mas vamos fazer uma conta, vamos colocar então um número aqui, eu não vou falar em número exato. Se tem 100 crianças aguardando vaga hoje para uma creche, é porque a família precisa, é porque a mãe quer o quê? Trabalhar. Sim. Então nós estamos falando de quantas pessoas hoje esperando para poder ir trabalhar? 100 pessoas. Entendeu? Então, se for... Você tira, desculpa interromper, Marcos, mas você acaba tirando um pouco da dignidade dessa mãe, né? Exatamente. E detalhe, talvez... Imagine essa pessoa, se ela tem um sonho de adquirir uma casa própria, de ajudar o marido, né? Trabalhar para ajudar o marido para comprar uma casa. Não, mas eu não tenho onde deixar meu filho. Mas eu vou pagar a creche. Ela vai ganhar um salário mínimo e vai pagar metade do salário mínimo para o filho de uma creche particular. Pai, não vou muito longe, cara. Eu faço exercícios, eu sempre tento fazer os exercícios com que eu vivencio. A minha filha, a gente fez o trâmite normal, documentação, leva no CMEI. Claro. E aguarda lá o processo. E a minha filha, meio que de primeira, a gente conseguiu. A vida da minha esposa mudou. Sim. Por quê? Ela tem lá a empresa dela, ela tocava conciliando Lara e a empresa. Só que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela toma muita atenção. Com então, certeza. O que eu já pude perceber que nesses poucos meses que a Lara começou a frequentar a escola em meio período, já trouxe um alívio de tempo. E aí, dentro do que eu posso, eu ajudo, mas mãe é mãe, a criança nessa fase é muito grudada. Então eu já pude perceber que o ânimo da minha esposa mudou, que financeiramente a empresa dela mudou, porque ela já se dedica mais. Ela consegue se dedicar mais. Sim. Então, até certo ponto, às vezes, para não ser demagogo, a gente fica até meio triste de saber que existem 3 mil crianças esperando até onde eu sei esse número. A oportunidade, mas que vamos cortar na metade esse número? Sim, que seja 1.500. É isso mesmo. São 1.500 crianças, né? E família, automaticamente, famílias que estão na dependência do Estado. E se elas estão esperando, elas não têm condição de pagar uma escola particular, a vida meio estagnada. Exatamente. Né? Poxa, enquanto meu filho não for pro colégio, eu fico meio refém, eu não tenho muito o que fazer. Exatamente. Porque uma criança em casa toma tempo. É isso mesmo. Tem que tomar cuidado. E isso impacta financeiramente. Claro. E que é a pior dificuldade hoje para uma família é a situação financeira. Sim. Cássio, eu digo para você assim, eu vivo essa realidade, né? Como eu falei para você, eu criei meus 2 filhos no bairro. O bairro Borda do Campo, ele é um bairro de uma população gigantesca e o município, ele precisa ter planejamento com essa população para atender ela da melhor forma possível. Por quê? Todo mundo diz assim, a Borda do Campo é uma cidade dentro de São José dos Pinhais. Isso, porque é uma população gigantesca. Ok. Trate ela, então, com dignidade, trate ela como uma cidade.
Dê a ela uma central de tratamento de esgoto, porque ela precisa. Uma central de tratamento de água, porque ela precisa. Ela precisa de creche, ela precisa de escola, e ela precisa de um transporte público de qualidade. Mas, principalmente, ouça as pessoas, ouça a comunidade. Eu vou te dar um exemplo. Nós somos a segunda, eu falando aqui por inúmeras vezes e deixando muito claro que São José dos Pinhais é a segunda cidade mais rica do estado do Paraná. É uma cidade muito relevante. Eu vou fazer um comparativo com Paranaguá. Paranaguá é a 8ª cidade nesse ranking. Então, Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá está lá em 8ª posição. Você sabia que Paranaguá, a rede de transporte é gratuita em toda a cidade? Como é que funciona? Você, morador, você faz a tua carteirinha de transporte e você usa a tua carteirinha de transporte para você ir e vir em Paranaguá. Você vai e volta usando o teu cartão. Ah, eu esqueci o cartão. Você vai pagar R$3,30 ou R$3,40, uma coisa assim, a passagem. Ah, eu não sou de Paranaguá. Paga a passagem. Mas a população usa... Mas a população não. Você veja bem. Qual é o ganho com isso? Se você vai contratar alguém hoje, vamos supor que você estivesse numa cidadezinha ali metropolitana de Paranaguá. Você contrataria o cara que mora na tua cidade e você tem que dar o transporte para ele, ou você contrataria o cara do Paranaguá? De Paranaguá, lógico. Exatamente. É custo? Exatamente. Então ele desonerou as empresas. Mas esse transporte não é gratuito para todo mundo da cidade. Toda a cidade de Paranaguá. Toda a cidade de Paranaguá. Não trabalho, mas eu... Desde 2021, tendo o cartão, o transporte é público gratuito. Em toda a cidade de Paranaguá. Tenho vídeos aqui. Fui lá no terminal rodoviário. Foi feito através de uma lei complementar 2021. E o transporte é público e gratuito. E você imagina que isso é uma medida que poderia ser implantada aqui em São José? Mas isso só vai beneficiar. Mas eu dou um exemplo. Não tem como fazer, porque o município dá incentivos, né? Ele paga parte da passagem. Mas vamos supor que não tenha como fazer em toda a cidade. Mas eu vou dar um exemplo. Tem uma lotação dentro da borda do campo que faz... ele roda dentro da borda do campo e trazendo para o pit. E é cobrado 50 centavos. Por que é cobrado 50 centavos? Qual a diferença? Qual é a diferença que vai dar numa pessoa pagar 50 centavos? Olha o ganho que as pessoas vão ter e a tranquilidade de poder ver. Eu falo para você assim, ó, a finalidade não é arrecadar. Eu acho que o município deveria olhar com outros olhos, falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse transporte dentro do bairro gratuito. Você lembra dos pontos de ônibus? Eles chamavam de ponto dos pobres? Acho que isso não existe mais, né? Curitiba tinha, né? Era o primeiro ponto, saindo do terminal, quem tivesse naquele ponto não pagava passagem. Eu me lembro disso quando era criança. Cara, isso é um planejamento político. As empresas que estão dentro da borda do campo vão falar o quê? Aqui não precisa da vale de transporte. Isso. Você vai do teu trabalho para tua casa e aqui o transporte é gratuito. Transforma o transporte interno, então, o transporte dentro do bairro é gratuito. Incentive de alguma forma. Incentiva. Talvez a dinâmica de Paranaguá seja um pouco diferente da dinâmica de São José dos Pinhais. E a criança que vai para a escola, cara, o adolescente que vai para a escola. A gente conversou aqui hoje, nessa noite, sobre várias situações onde a gente pensa no poder público. Claro. E eu tenho feito esse exercício aqui. Muitas coisas dependem do poder público. Por quê? Porque a gente paga imposto, a gente tem uma expectativa e eu acho que é justo que o poder público faça a parte dele. Sim. Mas o Brasil também está precisando um pouco, Márcio, na minha visão, que as pessoas entendam dos seus direitos e se tornem cidadão. E que se interessem. Que cobrem, que se interessem. Se interessem pela política, se interessem, né, pela comunidade. Poxa, por que o nosso bairro não tem um vereador? Sim. Nós somos quase uma cidade e a gente não tem. Sim. Então as pessoas, a gente vive numa era de muito individualismo. Eu não sei quem que é meu vizinho, minha filha não sabe quem que é a filha do vizinho, e isso vai criando uma carapaça nas pessoas que as pessoas já não se importam mais com as outras, quando na verdade deveriam entender que, poxa, é bacana conhecer todo mundo aqui da rua. Sim. Além de a gente ter... Será que o meu problema é o mesmo dele? Né? E até por uma questão... Cara, se acontece alguma coisa, eu não sei pra quem ligar na minha rua, no meu prédio, eu não sei pra quem ligar. Sim. Eu não conheço as pessoas.
E a partir disso você começa a perceber que o problema é de todos, é igual, é igual. Sim. E o problema em comunidade, ele é isso. Quando você começa infelizmente cai sobre nós, né? As lideranças acabam percebendo isso com mais frequência. Porque nós olhamos para todos. Enquanto você as pessoas, é provocado muito mais vezes. E enquanto as pessoas estão olhando só para si mesmo. Então as pessoas têm que se interessar um pouco mais pelo problema dos outros. Eu penso nisso. E pelo problema comum, né? Eu penso nisso. A nossa ampulheta aqui nos diz que a gente mais ou menos completou 1 hora. Sim. Eu vou abrir aí 50 para você deixar uma mensagem final para nossa audiência. Sim. Caso você tenha deixado algum assunto que você não tratou e que você veio disposto a tratar, fique à vontade. Não é porque ela... Por favor, fique à vontade. Na verdade, sim. Eu acho, Cássio, a gente poderia passar aqui horas e horas, né, debatendo. Qualquer assunto que a gente coloque à baila aqui, a gente vai poder, né, discutir, né, muito bom, né, bater um papo com você. Legal. A gente vai poder trocar ideia aqui até umas horas. Mas eu acho assim, a finalidade, né, era eu poder me apresentar, eu poder falar um pouquinho de mim, da minha história, do meu bairro. E o recado que eu deixo, não só para a Borda do Campo, mas para São José dos Pinhais, é que a gente tem que se unir sim, que a gente tem que buscar nossos objetivos, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que se unir, porque o problema nunca é de um só. Esse problema, hoje, falando em administração pública, falando em políticas públicas, esse problema é de todos. E vendo isso, vivendo isso, eu sou de bairro, eu sou servidor público, eu vivendo tudo isso, é por esse motivo que eu me coloquei à disposição hoje e sou pré-candidato a vereador pela Borda do Campo, por São José dos Pinhais. Por viver esses problemas que hoje eu me coloquei à disposição. Então, assim, pelos problemas de não ter infraestrutura no meu bairro, de não ter na minha rua, de eu ter vivido todos os problemas com falta de energia elétrica, com falta de água, falta de esgoto, falta de transporte público, falta de creche, falta de escola. É por esse motivo e é com isso que eu quero lutar. A única coisa que eu posso dizer para as pessoas, Cássio, hoje, é que caso eu ascenda, que eu consiga chegar hoje no cargo de venerância, eu posso devolver isso com muito trabalho. Graças a Deus, eu tenho condições, eu estudei muito, eu conheço muito e eu me sinto preparado para poder hoje exercer uma função pública. Acho que isso, de tudo que eu ouvi do Márcio Pereira, do Cinquentinha aqui hoje, uma coisa que é bacana além dessa vocação para a comunidade, é um cara preparado. É um cara que estudou, é um cara pós-graduado, é um cara que já passou por dentro da instituição pública, sabe como funciona. Sim. Então, eu acredito, né, que com bastante trabalho, como você colocou, você pode ter uma contribuição legal lá na comunidade de vocês. Sim, mas assim, a gente vem trabalhando, né, para isso. Esse ano a gente vem mais uma vez colocando o nome à disposição, mas o que eu digo para as pessoas, que a única coisa que eu posso recompensá-las é com trabalho e com dedicação. Bacana. Experiência eu tenho, capacidade eu tenho formação para isso, e o que eu preciso é poder fazer. Porque, como eu disse no começo da nossa conversa, algumas coisas a gente resolve. Chega em alguns momentos que a gente já não tem mais a caneta, a gente não tem mais a condição de decisão. Então, é por esse motivo que nos leva para a política, para a gente poder, né, estar mais próximo à administração, poder buscar recursos, poder direcionar recursos de uma forma que venha beneficiar a comunidade que mais precisa. Então, é por esse motivo. Não me envolvi na política por outra coisa, gosto disso. Sempre gostei, e é por esse motivo que eu venho me colocar à disposição esse ano e vamos trabalhar para chegar na Câmara Municipal, se for a vontade de Deus e do povo, com toda certeza. Pessoal, fazer um agradecimento final aqui para Voltolini, Franqueto e Voltolini Contabilidade, que nos apoia nesse projeto aqui e faz ele acontecer, a Startzap, que é a nossa casa, e a presença do Márcio Pereira, o Cinquentinha. Muito obrigado, cara. Valeu, cara. Para mim é uma satisfação enorme. Agradeço a todos também, a toda a nossa audiência. E também, né? Deixa eu aproveitar, né? Já peço para que compartilhem, para que
mande para seus amigos, compartilhe essas, né, principalmente o @ aqui do contexto, para que a gente tenha cada dia mais seguidores e que a gente possa levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Beleza, gente. É isso. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Abraço.